Você tem uma biblioteca particular em casa? Eu, particularmente, gosto muito de livro físico. Hoje, na internet, a gente tem acesso a tudo, a PDF, e-books, mas, para mim, sinceramente, nada substitui o livro físico, onde eu posso fazer as minhas anotações, rabiscar, colorir, fazer o que quiser, e isso me ajuda na hora de estudar sobre um determinado assunto. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar os meus top 7 livros de estabilidade de taludes, que são livros basicamente de cabeceira que me ajudam hoje e me ajudaram muito até aqui. Vamos lá. Para a gente começar, eu preciso te pedir encarecidamente, se você ainda não é inscrito nesse canal, faz a sua inscrição, porque isso nos ajuda e te ajuda de uma forma direta ou indireta. Por quê? Porque o YouTube começa a entregar mais os nossos vídeos para você, que muitas vezes está aí perdido no YouTube, precisando de algum conteúdo, mas não acha. Então, nesse canal, a gente fala sobre geotecnia em geral e principalmente a minha queridinha estabilidade de taludes e também mecânica dos solos. Então faz a sua inscrição, já deixa a sua curtida nesse vídeo, porque isso é muito importante para nós e mostra também para o YouTube que o nosso conteúdo tem relevância. Beleza? Estou contando com você e vamos lá. Top 7 livros de estabilidade de taludes que eu gostaria de te apresentar. Na verdade, ele ainda não é muito conhecido, mas tem um lugar especial na minha biblioteca, que é o livro de Encostas, Evolução, Equilíbrio e Condições de Ocupação. Está novinho, chegou há poucos dias, mas o que mais me interessou é que ele é escrito por um geólogo, José Antônio Urros Lopes. Qual que é, ou qual foi a minha intenção em adquirir esse livro por ser escrito por um geólogo? É porque a visão de um geólogo, ela é diferente de um engenheiro civil, de um engenheiro de minas, com relação à estabilidade de taludes. Então, por que que a geologia de engenharia surgiu lá de trás? Porque geólogos tinham uma visão sobre um determinado aspecto, sobre estabilidade de taludes, sobre fundações, barragens, e engenheiros tinham outra visão. As duas eram completamente complementares, né? Elas se cruzavam muito bem, mas essas duas visões em relação à sondagem, em relação a tipo de solos e rochas que se complementavam, precisaram, mais cedo ou mais tarde, se conectar para aplicação nos nossos diversos empreendimentos na engenharia geotécnica. E por isso eu fiz aquisição desse livro e ele vai tratar dos seguintes tópicos. Deixa eu dar uma olhada com você aqui no sumário. Esses são os tópicos do livro. Origem e tipos de encostas, os processos naturais atuantes sobre encostas, tudo isso na visão de um geólogo, intemperismo, e aí ele vai destrinchando. O sistema, forças, resistências que rege o comportamento das encostas, a evolução das encostas de acordo com a literatura geomorfológica, ele vai destrinchar isso, é, o intemperismo e a degradação da resistência ao cisalhamento dos materiais e componentes das encostas. Então, resistência de cisalhamento, né, ou resistência ao cisalhamento, é a praia de um engenheiro geotécnico e o geólogo vai contemplar isso aí, né, dentro da geologia de engenharia. A consequência geomorfológica da degradação dos parâmetros de resistência dos materiais das encostas pelo intemperismo, e aí ele vai falar mais especificamente sobre movimentos de massa. Depois, os eventos deflagradores dos movimentos de massa, os processos gatilho, visão de geólogo. Algumas alterações e complementações às teorias clássicas da geomorfologia que, à luz de conhecimentos atuais, se impõem. Depois, a ocupação das encostas e considerações finais. Esses são os tópicos, então tem muito subtópico muito interessante no livro, tá? Eu vou começar a destrinchar esse livro e no próximo vídeo eu venho te contar. A gente pode fazer uma biblioteca geotécnica sobre o livro todo, ok? Esse é meu livro top 7 da minha biblioteca. Top 6: Estabilidade de taludes naturais e de escavação, do Guido Guidutini e Carlos Niebli. Qual é a grande, ou qual é o grande diferencial nesse livro? Ele não é um livro novo, muito pelo contrário, é um livro que acabou de receber uma atualização, não tem muito tempo, e o diferencial desse livro está principalmente em caracterização de movimentos de massa. Então, dá uma olhada no sumário.
Capítulo 1, sistemática de classificação. Então, ele vai falar sobre critérios de classificação de movimentos de massa, correlação entre pluviosidade e escorregamentos, escoamentos, rastejo, corrida, escorregamentos, queda de blocos, subsidências, muito bem detalhado. Depois, no capítulo 2, ele vai falar sobre agentes e causas de movimentos de massa. Capítulo 3, fatores geológicos e geomecânicos significativos. 4, métodos de investigação e apresentação de dados. Capítulo 5, métodos para cálculo de estabilidade de taludes. Lembra lá na graduação, você deve ter visto o seu professor mostrando alguns ábacos, como fazer esse cálculo de estabilidade à mão. Capítulo 6, estabilização de taludes e instrumentação. E assim ele fecha o livro com vários subtópicos aí abordando toda essa temática. Um livro excelente também. Não é porque um livro não é tão atual que ele não é um bom livro. Por isso que ele vem recebendo atualizações. Top 5 nessa nossa lista de livros de estabilidade de taludes. Essa pequena enciclopédia, aqui, ó, Engenharia Geológica. Esse é um livro do Valerro, um livro excelente que vai abordar muito sobre mecânica das rochas, também mecânica dos solos e principalmente uma área destinada especialmente à estabilidade de taludes. Então, vamos olhar o sumário? O livro vai falar sobre fundamentos e métodos, então, introdução à engenharia geológica, mecânica dos solos, no capítulo 2, mecânica das rochas, descrição de maciços rochosos, capítulo 4, hidrogeologia, investigações in situ, no capítulo 6, mapas geotécnicos, fundações, no capítulo 8, taludes, capítulo 9, túneis, barragens, no capítulo 11, estruturas de terra, depois, prevenção de riscos geológicos, deslizamentos e outros movimentos de terra, risco sísmico, e aí, basicamente, ele fecha todo esse conteúdo. Nós estamos falando aqui de um livro de basicamente mais de 700 páginas, ele é bem grandinho, mas é um livro para verdadeira consulta. Então, não é só focado em estabilidade de taludes, mas ele aborda também todo aquele conteúdo, né, que vai anteceder para a gente em mecânica dos solos, mecânica das rochas, como uma base para a estabilidade de taludes. É um livro excelente. Top 4 nessa nossa lista, Estabilidade de Taludes, do Alberto Pio Fiore, exercícios práticos. Então, se você está começando a estudar estabilidade de taludes, se está tudo meio abstrato ainda, o que é isso, meu Deus do céu? Talude infinito, método das fatias, como é que eu vou descobrir, né? Como é que eu vou aprender isso aí de uma forma mais fácil? Eu, particularmente, gosto de estudar fazendo exercícios. Então, o exercício te ajuda a fixar uma matéria. E nada melhor do que esse livro que tem muitos exercícios práticos e, óbvio, tem teoria também. Na sequência dessa teoria, ele vem com os exercícios. O que ele vai abordar? Vamos ver o sumário? Capítulo 1. Análise de estabilidade de taludes infinitos. Análise de estabilidade de taludes finitos, é o capítulo 2. Capítulo 3. Intensidade de chuva e escorregamentos, tópico excelente. Capítulo 4. Análise de ruptura em cunha. Capítulo 5, uso da projeção estereográfica em análises de escorregamento planar. Excelente também, né? Então, a gente engloba tanto um estudo de estabilidade por equilíbrio limite no livro, quanto a análise cinemática nesse último capítulo especificamente. Top 3 dessa nossa lista. Esse fantástico livro, que inclusive está em fase de tradução e pré-venda. Nesse dia, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo o CBGE e a pré-venda vai acontecer por lá. Que livro que é esse? Guidelines for Open Pit Slope Design. Ele vai tratar de projetos de talude de minas a céu aberto. Então, o que esse livro vai abordar? Vamos ver o sumário? Muita coisa interessante, principalmente, né, na área de mineração. Capítulo 1, Fundamentos de Projeto de Talude. Capítulo 2, Coleta de Dados de Campo. Capítulo 3, Modelo Geológico. 4, Modelo Estrutural.
5, modelo de maciço rochoso. 6, modelo hidrogeológico. 7, modelo geotécnico. Capítulo 8, incertezas de informações. Capítulo 9, critérios de aceitação. Capítulo 10, métodos de projeto de talude. Capítulo 11, implementação de projeto. Depois ele vai continuar abordando monitoramento, controle, análise de risco, fechamento de mina. São basicamente os tópicos desse livro. Ele vai ter aqui quase 500 páginas, então também é bem grandinho. E ele aborda muito conteúdo que você não vai ver em qualquer livro de estabilidade de taludes. Uma coisa que me ajudou muito no doutorado foi um tópico de modelagem numérica do livro, que é fantástico, falando sobre elementos finitos, cita também elementos discretos, equilíbrio limite, faz algumas comparações, excelente para estudo de estabilidade de taludes e nesse viés aqui de minas a céu aberto. Livro top 2 de estabilidade de taludes da minha biblioteca é, por incrível que pareça, e ele não é só de estabilidade de taludes, mas estamos falando do Obras de Terra, curso básico de geotecnia. Esse livro eu simplesmente enfiei ele debaixo do braço no meu primeiro projeto de barragem, me ajudou muito, principalmente na parte de drenagem, de sistema de drenagem, né, filtros de areia, mas ele tem também capítulos especiais sobre estabilidade de taludes. Então, vamos dar uma olhada no sumário do livro. Primeiro, percolação de água em obras de terra. Segundo, exploração do subsolo. Terceiro, análises de estabilidade de taludes. E o que esse capítulo aborda? Métodos de equilíbrio limite, método de Felenius, Bishop simplificado, formas de considerar as pressões neutras, parâmetros de resistência ao cisalhamento. Depois, capítulo 4, encostas naturais, estabilidade de taludes purinha. E aí ele vai falar sobre os solos das encostas naturais, tipos e causas de escorregamento das encostas naturais, métodos de cálculo de estabilidade de taludes, estabilização de encostas naturais. Depois, capítulo 5, aterros sobre solo mole. Capítulo 6, compactação de aterros. 7, barragens de terra em enrocamento. E ele termina o livro com o capítulo 8 sobre tratamento de fundações de barragens. Então, quando a gente fizer um segundo vídeo ou terceiro falando Então, quando a gente fizer um próximo vídeo falando sobre barragens, pode ter certeza que eu vou te indicar de novo esse livro. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, top 1 dessa nossa lista de livros de estabilidade de taludes, o próprio Estabilidade de Taludes, de Denise Gescovitch. Esse aqui é a segunda edição, com exercícios resolvidos. Também é um livro de cabeceira. Não tem como eu pegar para fazer uma análise de estabilidade em um software como GeoStudio, Slide 2, entre outros, sem, mais cedo ou mais tarde, fazer uma consulta nesse livro, porque ele também é excelente. Vamos dar uma olhada no sumário? E diga-se de passagem, aqui em cima vai ter um card com um vídeo só sobre esse livro. Foi uma revisão completa, um review muito bacana que a gente fez sobre todo o conteúdo do livro. Do que ele vai falar? Capítulo 1, tipos de taludes e movimentos de massa. Capítulo 2, conceitos básicos aplicados à estabilidade de taludes. 3, concepção de projetos de estabilidade. 4, métodos de estabilidade. Então vai falar sobre talude vertical para solos coesivos, blocos rígidos, talude infinito, superfície planar, superfície circular, não circular. E o livro é basicamente esses 4 capítulos. Nós estamos falando aqui de quase 200 páginas. Ele tem uma fundamentação teórica muito rica em mecânica dos solos, uma contextualização de resistência ao cisalhamento, dos parâmetros de entrada que a gente vai utilizar para fazer uma análise de estabilidade, vai abordar análise de tensão, deformação, análise de equilíbrio limite de uma forma excepcional, e fica aqui a minha principal indicação de literatura.
E agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários qual desses livros você já tem e você mais utiliza nos seus projetos, laudos, para estudar, para fazer algum relatório. Eu quero saber. Deixa aqui para nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu também tenho um convite muito especial para te fazer. Se você, assim como eu, é apaixonado por estabilidade de taludes, quer atuar na geotecnia ou já trabalha e precisa melhorar os seus conhecimentos em softwares de estabilidade, precisa aprender a dominar GeoStudio Slide 2, aqui na descrição do vídeo tem um convite especial para você. E além disso, eu deixei também alguns links para que você possa adquirir esses títulos. Não tem todos, mas tem os principais que eu consegui reunir. Fica aqui de dica, tá? Te aconselho a montar aos poucos a sua biblioteca geotécnica, porque isso aqui é livro que a gente vai consultar a todo tempo, seja para trabalho de faculdade, seja para relatório técnico, laudo de estabilidade, projetos diversos, eles estão sempre aí para nos ajudar. E o livro físico é uma forma, pelo menos para mim, de conforto, para poder estudar, para poder fazer as anotações, além de ser também uma forma da gente abençoar esses autores. Espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.